escutar. Eu já pego uma vassourada. Vamos lá, galera. Quarta questão. Então, o professor, Oi. você lembra daquele dia que a gente estava assistindo aula e entrou aquela demônia na sala? Demônio. Aquela demônia lá, 3 litros de silicone em cada lado do peito. Ah! Ela não estava nesse dia. Cadê tua esposa? Tá no Tá quarto. aqui do lado, me cutucando todo, tô todo furado aqui na lateral. Tô aqui, professor, tentando entrar, não consigo. Ai, caramba. Vamos lá. Quarta questão. Então, as drogas com ação antihistamínica estão entre as medicações mais comumente prescritas na prática dermatológica diária, tanto em adultos como em crianças. Então, aqui ele está falando, ele está abordando na questão o uso de antihistamínicos. Tá? Quem tem alergia aí, sabe, conhece bem antihistamínicos. Desde que em 1953, esses fulanos aí demonstraram a capacidade dos antihistamínicos de inibirem a liberação de histamina, numerosos estudos in vitro e in vivo têm sido conduzidos para determinar se essas drogas possuem propriedades, além da inibição dos efeitos da histamina, que poderiam contribuir na eficácia clínica do controle de doenças alérgicas. Então, quem está falando aí é desse medicamento que a função dele qual é? Inibir a liberação de histamina, né? Ou melhor dizendo, inibir a função, o funcionamento da histamina, tá certo? Porque quem tem alergia sabe que o que desencadeia todo um processo alérgico, principalmente, é a liberação de histamina. A histamina é um mediador químico pró-inflamatório que está associado a alergias, a processos alérgicos. Continuando. No que diz respeito às células que compõem o sistema imune, marque a alternativa referente ao leucócito responsável pela produção e liberação de histamina durante processos alérgicos. Então, lembra da aula que eu disse para vocês que nós temos um leucócito que está diretamente associado a processos alérgicos. O que vocês marcariam aí? Mastócitos. Quem falou? Aí, Nara, eu vou estar contigo. Aí, Nara. Vamos lá. Natural killer. As NKs. Qual é a função da NK? Destruição. Destruição celular, né? Então, a NK, ela reconhece que uma célula está infectada por um vírus, por exemplo, e destrói essa célula. Ou a NK, ela reconhece uma célula tumoral maligna e destrói com essa célula. Tá? Então, a NK é destruição, ok? Células dendríticas. Qual a função de uma célula dendrítica? Fagocitose. A célula dendrítica é uma célula apresentadora de antígeno. Lembra que eu até comentei, eu enfatizei na aula com vocês, que a dendrítica é aquela célula apresentadora de antígeno profissional. Ela é especializada em fagocitar o antígeno, então ela faz fagocitose, ela fagocita o antígeno, processa esse antígeno em moléculas menores e apresenta esse antígeno, tá? Então, ela é uma célula apresentadora de antígeno. Eosinófilos. Qual a função dos eosinófilos? Vai, Nara, tu que sabe, hein? Os eosinófilos, eles estão associados a infecções parasitárias, infecções por eumintos, tá? Por eumintos. Por exemplo, uma ascaris lumbricoides, por exemplo.
mascaridíase. Então, infecções parasitárias por eumintos e eosinófilos. Então, se a gente está com muita verme, por exemplo, o número de eosinófilos tende a aumentar. E os neutrófilos? Qual a função de um neutrófilo? Caralho. Neutrófilo também é especializado em fagocitose, tá? Então, o neutrófilo fagocita o antígeno. Então, imagina uma infecção bacteriana. O neutrófilo vai lá, fagocita essa bactéria e destrói essa bactéria, tá? Quando eu penso em neutrófilo, vocês têm que pensar logo com relacionado à inflamação. Então, neutrófilo é uma célula fagocítica, ou seja, faz fagocitose, e está associada a processos inflamatórios. Tá? Então, a alternativa correta aí é a letra C. C, né? Mastócitos. Então, pessoal, se eu pensar, quando eu penso em alergia, eu tenho que pensar em uma célula, em uma célula e duas moléculas. A célula são os mastócitos. Então, a alternativa que vocês teriam que marcar aí é a letra C, mastócito. Tá? E quais são as duas moléculas? Anticorpos de classe IgE e histamina. Como é o processo todo? Então, digamos que eu tenha alergia a camarão. Nunca ingeri camarão na minha vida. Nunca comi camarão na minha vida. E eu como uma primeira vez. Eu faço a ingestão de camarão uma primeira vez. Tá? A partir desse momento que eu entrei em contato a primeira vez com o camarão, eu me torno sensibilizado. Tá? Então, eu vou sensibilizar que célula? Mastócito. Vou ativar mastócito. E esses mastócitos começam a produzir um anticorpo de classe IgE. Tá? Beleza? Aí, num segundo momento, ou melhor dizendo, tem uma informação aí que foi equivocada, pessoal. O que eu disse? Que o mastócito que produz IgE. Isso daí é um erro muito grave, tá? Quem produz anticorpo é linfócito B, né? Então, o que acontece? Entrei em contato com o camarão, ativo o mastócito e ocorre produção de anticorpos de classe IgE. Tá? E nesse contexto, eu fiquei sensibilizado. Quando eu entrar em contato novamente com o camarão, tá? Como eu já fui sensibilizado previamente, eu vou ter uma reação alérgica. Por que eu vou ter essa reação alérgica? Porque os mastócitos que já estavam ativados, já estavam sensibilizados, eles vão produzir o quê? Histamina. Eles vão produzir histamina e vão liberar essa histamina. Então, o indivíduo pode ter, por exemplo, um edema de glote. Tá? Então, a glote do indivíduo incha, dificulta a passagem do ar e ele pode ter uma séria consequência respiratória e evoluir até para óbito. Né? Então, quando eu lembro de alergia, eu lembro de mastócito, eu lembro de anticorpos de classe IgE e eu lembro de histamina. Tá? Por isso que a gente toma um antihistamínico, porque o antihistamínico vai bloquear a ação da histamina. Ficou claro ou não? No momento, eu estou com uma reação alérgica. A rinite tá demais aqui, tá? Então, tá cheio de mastócito, tá cheio de histamina aqui, tá? Daqui a pouco eu vou começar a espirrar. Tá, beleza? Vamos para a quinta questão. Tá? A quinta questão
ela aborda a imunidade inata, tá? Somente a imunidade inata. A imunidade inata, eu dei para vocês, foi na terceira aula, eu acho. A primeira aula foi de introdução à imunologia. A segunda aula foi sobre células e tecidos do sistema imunológico. A terceira aula foi sobre sistema imune inato. Tá? Primeiro, quando eu falo de imunidade inata, é aquela imunidade que a gente vai adquirindo com o tempo ou a gente já nasce com ela? Já nasce com ela. Já nasce, né? O próprio nome está dizendo, já é algo inato, já é uma imunidade inata. Vamos lá. Após o patógeno aderir à superfície epitelial, causando danos, sinais são gerados, ocasionando a produção de quimiocinas e citocinas pelo epitélio. Essas substâncias indicam dano no tecido. Células dendríticas e macrófagos também interagem com o micro-organismo invasor. Então, ó, a célula dendrítica e macrófagos são células da imunidade inata. Célula dendrítica e macrófagos. Células da imunidade inata. São células que fazem o quê? Fagocitose. Através da detecção do patógeno por moléculas nestas células, especializadas no reconhecimento de estruturas fundamentais presentes no patógeno. Então, o que ele disse aí? Que as nossas células dendríticas, os nossos macrófagos, possuem moléculas na sua membrana que reconhece o antígeno. Reconhece estruturas que são comuns ao patógeno. Tá? Então, esse receptor vai interagir, vai reconhecer moléculas do patógeno. Este mecanismo de reconhecimento é a base da ativação do sistema imune inato. Patógenos são caracterizados por arranjos específicos de moléculas chaves, que são reconhecidas por receptores presentes, por exemplo, em macrófagos. Foi o que eu falei ainda há pouco. O receptor está no macrófago e reconhece uma molécula que está no patógeno. Patógenos apresentam estruturas vitais, as quais têm alterado pouco durante a evolução. Esse é um detalhe importante aí, ó. A imunidade inata, ela não tem uma grande diversidade, como a imunidade adquirida, tá? Então, a imunidade inata vai reconhecer moléculas do patógeno que não mudam com o passar do tempo, ou pouco mudam com o passar do tempo. Então, elas são conservadas. São moléculas que se conservam conforme o tempo vai passando. São essas moléculas que os nossos macrófagos reconhecem pelos seus receptores. Assim, representam os principais alvos no reconhecimento do sistema imune inato. Dentre essas estruturas, destacam-se os lipopolissacarídeos e ácidos teicólicos, que estão presentes nas células bacterianas gram-negativas e gram-positivas, respectivamente. Vamos para a questão. No trecho patógeno, são caracterizados por arranjos específicos de moléculas chaves, que são reconhecidas por receptores presentes, por exemplo, em macrófagos. Então, nesse trecho aí, marque a alternativa referente às moléculas que são reconhecidas e os receptores que as reconhecem, respectivamente. Então, é para seguir essa ordem. Então, quais são as moléculas que são reconhecidas? Quais são as moléculas que estão no patógeno que são reconhecidas? E quais são os receptores que reconhecem
essas moléculas. Tá? Letra A. PAMPs e RRP. É essa a alternativa correta? Por que não, Inara? Por causa do polissacarídeo. Exatamente, né? Então, PAMPs são as moléculas reconhecidas. Então, PAMPs são moléculas presentes no patógeno que, como eu falei, elas pouco mudam ao longo do tempo, elas são conservadas. Então, são essas moléculas que as células inatas reconhecem. Tá? Então, o que é um PAMP? É um padrão molecular associado ao patógeno. Então, é uma molécula padrão do patógeno. Tá? Essa molécula vai ser reconhecida por um RRP. O que é um RRP? Receptor de reconhecimento de padrão. Onde esses receptores estão? Macrófagos, células dendríticas. Tá? Então, o erro da letra A é justamente a palavra polissacarídeo. Então, vocês podem fazer um X na palavra. Tá? Façam um X. Esse é o erro. Letra B. Qual é o erro da letra B? O erro da letra B é a palavra dump. Eu comentei sobre os dumps na aula para vocês? Sim. O que são os dumps? São padrões moleculares associados ao dano. Ou seja, são moléculas que são liberadas no tecido quando esse tecido está sofrendo algum dano. Tá? Então, na prática, necrose. Então, se um tecido está necrosando, ele libera essas moléculas chamadas de dumps. Tá? E elas vão sinalizar para o sistema imunológico que aquele tecido está sofrendo um determinado dano. Tá? Então, o erro aí é justamente dumps. Tá? Dumps não são moléculas do patógeno. E, novamente, RRP está a palavra polissacarídeo. Então, vocês podem fazer um X também. Tá? Letra C. Por que a letra C não é a correta? Hein, Beatriz? Hein, Alexandre? Thelma, Felipe, Kid. Já tem polissacarídeo lá atrás. Eu estou falando aqui, mas só que meu microfone não estava funcionando. E das proteínas também. Exatamente. É PAMPs, mas não é proteínas. Tem mais outra molécula, tem mais outra palavra também que está errada aí. Polissacarídeos e proteínas, que é que elas Tem chamam. mais outra. Morfológicos. Morfológicos, né? Então, esse morfológicos, na verdade, é moleculares. Onde tem proteína, é patógeno. Tá? E onde tem polissacarídeo, é padrão. Vocês podem fazer o X, tá? Façam um X em morfológico, proteína e padrão. E polissacarídeo. Tá? Polissacarídeo. Isso. Letra D. Por que a letra D está errada? Por causa do dumps. Por causa da palavra dump. Né? Então, esse é o erro. Dumps de novo, né? Então, a alternativa correta é a letra E. PAMPs. Então, novamente, o que são PAMPs? São padrões moleculares associados ao patógeno. Como eu falei, são moléculas
presentes no patógeno que ao longo do tempo elas se conservam, elas não mudam muito. São essas moléculas que são reconhecidas pelos receptores da imunidade inata. Qual o nome desses receptores? RRP, receptores de reconhecimento de padrão. Padrão. Onde esses receptores estão? Células dendríticas, macrófagos, neutrófilos. Tá? Células dendríticas, macrófagos e neutrófilos. Deu para entender? Assim. Células dendríticas. Macrófagos e neutrófilos. Então, Ok. pessoal, vamos pular a sexta questão, a sétima, oitava, nona e nona, tá? Novamente, vamos pular a sexta, sétima, oitava e nona, tá? Por que que a gente vai pular? Eu vou retomar em outro momento essas questões, porque essas questões, elas são referentes à próxima aula que eu vou postar na plataforma, que é uma aula sobre mecanismos efetores da imunidade humoral, tá? Então, quando vocês visualizarem essa aula, aí vocês vão entender melhor essas questões, tá certo? Vamos pular para a décima. O que diz a décima? Novamente, imunidade inata. A imunidade inata representa uma resposta rápida e estereotipada a um número grande, mas limitado de estímulos. Aí, pessoal, ele já deu algumas características da inata. Então, vamos relembrar. A imunidade inata, ela é rápida ou ela é lenta? Ela é rápida. Ela é rápida. Rápida. Ela é a primeira ou segunda linha de defesa? Primeira. Primeira, né? Tá? É a primeira linha de defesa. Pergunto, ela é específica ou inespecífica? Hein? Ela é específica ou inespecífica? A inata. Ela é específica. Ela é inespecífica, tá? Ela é inespecífica. Ok. Por isso que eu disse para vocês, ó, lembra que eu falei ainda há pouco que ela vai reconhecer aquelas moléculas que não mudam muito? Então, elas só reconhecem essas moléculas. Ela não tem uma especificidade. Então, se mudar, ela não consegue mais reconhecer, tá? Então, ela é inespecífica. E outra característica, ela gera memória imunológica ou não? Não. Não. Não gera, tá? Então, ela é a primeira barreira de contenção, ela é rápida, ela é inespecífica e ela não gera memória imunológica, tá? E quando eu penso da adquirida? A adquirida, ela é a primeira ou a segunda linha de contenção? Segunda. Segunda, né? Ela é rápida ou ela é lenta? Ela é lenta. Ela é mais lenta. Por quê? Primeiro vem a inata, depois a inata ativa a adquirida. Então, ela é mais lenta. A gente pode ver isso na produção de anticorpos. Então, os anticorpos que a gente produz, eles não são produzidos da noite para o dia, levam um tempo, tá certo? Ela é específica ou inespecífica? Específico. Ela é específica para o antígeno que a estimulou, tá? Então, vírus da gripe. Por que a gente gripa muito? Gripa Porque ele Sofre muita mutação. porque ele Sofre sofre muita mutação, né? Então, se eu tenho contato com influenza hoje, com vírus da gripe hoje, eu vou gerar resposta imunológica contra esse vírus.
só que ele vai sofrer mutação, né? Aí eu não tenho mais cobertura protetora para esse outro vírus. Quando eu entrar em contato, aí sim que eu vou montar uma resposta específica. Então, a adquirida, ela é específica, ela tem especificidade. Tá? Gera ou não memória imunológica? Gera. Gera memória imunológica. Tá? Então, essas características aí que eu falei para vocês, elas são importantes, pessoal. Por que elas são importantes? Porque elas diferenciam a inata da adquirida. Então, é importante que vocês saiam desse semestre sabendo essa diferença. Tá? Vamos lá. A 10ª questão. É representada por barreiras físicas, químicas e biológicas, células especializadas e moléculas solúveis, presentes em todos os indivíduos, independente do contato prévio com imunógenos ou agentes agressores. O que ele falou aqui, ó, já é inato, né? Mesmo antes da gente encontrar o antígeno, entrar em contato com o antígeno, a gente já tem a imunidade inata. Se vocês lembrarem, eu até falei na aula, dei um exemplo na aula. Acabou de nascer uma criança. Se eu arranhar a pele dessa criança, vai inflamar ou não ali no local? Vai. Vai inflamar. Na hora. Né? Vai inflamar. Então, inflamação é um mecanismo da imunidade inata. Olha aí um exemplo para vocês. Inflamação é um mecanismo da imunidade inata. Tá? Marque a alternativa que não representa uma célula da imunidade inata. Então, ó, dessas 5 alternativas, tem uma que só tem célula da imunidade adquirida. É essa que eu quero para vocês marcarem. Tá? Letra A, linfócito B e linfócito T. É adquirida ou inata? Inata. Quem respondeu inata? A Ângela? Foi eu. Inara. Não, olha, lembra lá, Inara. Inaraí. Inara aí é. Que não representa. É, É que não representa. então, essa alternativa que é a correta. Olha só, lembra que na questão tem um não, né? Ó, marca a alternativa que não representa uma célula da imunidade inata. Tá? Então, a letra A, o que nós temos na letra A? Linfócito T, linfócito B. Quando eu penso em linfócito, pessoal, olha só que escuta só que eu vou falar, gravem isso. Quando eu penso em linfócito, eu só posso pensar em imunidade adquirida. Tá? Então, é essa alternativa que vocês deveriam marcar. Linfócito B e linfócito T é imunidade adquirida. Deu para entender ou não? Deu. Deu? Ó, por que não seria a letra B? Por que não seria a letra B? Por quê? Porque na letra B tem macrófagos. Na letra B tem macrófagos e células dendríticas. Então, macrófagos e células dendríticas, imunidade inata. Tá? Letra C. Por que não pode ser a letra C? Porque na letra C tem macrófago. Macrófago também é imunidade inata. Por que não pode ser a letra D? Porque a letra D novamente aparece macrófago. Macrófago inata. E por que não pode ser a letra E? Porque a letra E aparece as NKs e as células dendríticas. Tanto a NK quanto a dendrítica são células da imunidade inata. Tá?
Com óleo de onça, com óleo de amêndoas. Só para ficar mole. Eita, botaram até um bebê para assistir a aula agora aí, mano. Isso é na casa da Ângela. Vamos para a 12ª. A gente vai finalizar na 12ª, tá? Tô doida, vai arrancar. Eu queria a cabeça Ok, da criança. Eu percebi. O que que diz a 12ª? O uso de vacinas de forma mais ampla. Eu sabia que ia. Alguém tem que desligar o microfone aí. O uso Liga de- para ela aí, cara. Ela não tá nem percebendo. E Ângela? É a Ângela. Caralho. Tô tentando. Liga para ela aí. Ah, pô. É tá. a Ângela, tá dizendo. E Ângela, no teu canto Tô inferior esquerdo. tentando. Canto esquerdo. No canto inferior esquerdo. Aparece. Peraí, rapidinho, que eu tô tentando aqui. Canto. Akira. O gato miava, o cachorro latia, o bode berrava e a véia dizia: Rapaz, oh, meu Deus, se acaba tudo. Vamos lá. Já. A 12ª. O uso de vacinas Tá. de forma mais ampla foi introduzido a partir do Professor, o senhor mudou aí. Era a 11ª, não era? Ah, é verdade. É verdade. Vamos lá, 11ª. O sistema imunológico é constituído por uma intricada rede de órgãos, células e moléculas que tem por finalidade manter a homeostase do organismo, combatendo as agressões em geral. A imunidade inata atua em conjunto com a imunidade adaptativa, sendo a primeira linha de defesa do organismo. Marque a alternativa que não corresponde a uma característica da imunidade adaptativa. Memória imunológica é da imunidade adaptativa? Hein? Sim, Sim, né? Grande diversidade é da imunidade adaptativa? sim, Também sim. Lembra que nós temos um grande número de linfócitos que vão reconhecer diferentes antígenos. Diversidade. Tá? Letra C. Expansão clonal para linfócitos específicos. Inato ou adaptativa? adaptativa. Adaptativa. Lembra lá da primeira questão, né? Então, a expansão clonal também é da imunidade adaptativa. Letra D. Apresenta alta diversidade para diferentes antígenos. Adaptativa. Adaptativa também. Então, a alternativa correta aí é a letra E. É. Mesma resposta para infecções repetidas. Tá? A imunidade adaptativa, ela fica mais potente e fica mais rápido conforme a gente vai se expondo ao antígeno, tá? Por isso que ela é conhecida como adaptativa, ela vai se adaptando. Então, ela vai ficando mais potente e mais rápida. Já a imunidade inata, tanto faz se eu vou me expor várias vezes para o antígeno, ela vai responder sempre da mesma forma. Nem vai ficar mais potente e nem vai ficar mais rápida. Professor, agora o senhor me confundiu com a adquirida. O que tem? Repita aí só esse final aí, professor, que o senhor falou. É. Repita aí, por favor. Eu também me dei uma confundida aqui. Imunidade adaptativa é a mesma coisa que imunidade adquirida. Adquirida, sim. É a mesma coisa, tá? Tá. A imunidade adquirida, ela fica mais potente e mais rápida conforme a gente vai se expondo ao antígeno, tá? Por quê? Porque nós temos as células de memória. Lembra? Agora, Ah, tá, ok. Agora, a imunidade inata, não. A gente, tanto faz se a gente for se expondo ao antígeno, ela não vai ficar mais rápida e não vai ficar mais potente. Ela responde do mesmo jeito, da mesma forma. Tá? Deu para entender? Sim, obrigado.
Décima segunda. Eu fiquei só com dúvida nessa relação aí, mas é a mesma coisa as duas? É a mesma coisa. A Adaptativa e adquirida é a mesma coisa. Tá? Ok. O uso de vacinas de forma mais ampla foi introduzido a partir do início do século passado e contribui de forma inequívoca para a redução da incidência das doenças infecciosas. Nas últimas décadas, o rápido progresso das pesquisas, em particular nas áreas de imunologia e biologia molecular, lançou as bases de um desenvolvimento sem precedentes para a implementação de novas vacinas e de novas estratégias de vacinação em todo o mundo. Assim, em 1981, a Organização Mundial da Saúde, com apoio do UNICEF, lançou o Programa Expandido de Imunização, com a finalidade de imunizar 80% das crianças do mundo, com 5 vacinas básicas. Marque a alternativa que determina o tipo de imunidade protetora conferida pela vacina. O que vocês marcariam? Letra A, imunidade passiva? Não. Não, né? Seria imunológica, para mim, entre imunológica e ativa. Esse imunológico aí, eu até criei, nem existe, tá? Então, a B também não é imunológica. Ah, não existe. Então, Então, só seria o que? Imunidade ativa. Né? Então, Ativa. tem a ver com aquela terceira questão, não foi? Tem a ver com a terceira questão que eu falei de vacina. Então, lembra, se eu falo de vacina, é porque tu entrou em contato com o antígeno que está na vacina, tu produziu anticorpo. Então, o sistema imunológico foi ativo no processo da imunidade ativa. Tá? Aí, ressaltando, se a imunidade é ativa, ela tem especificidade e ela tem memória imunológica. Memória. Deu para entender ou não, pessoal? Sim. Em Deu para parte, entender? em parte.